Olá! Um dos maiores problemas da humanidade é a fome. Também, o aumento da população mundial provoca uma grande demanda por alimentos. Para termos uma ideia, hoje somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta e estamos caminhando para atingir mais de 10 bilhões de pessoas em 2050. Tudo isso tem trazido um grande desafio para todos nós, especialmente para as áreas da agricultura e da pecuária. Afinal, teremos condições de produzir alimentos para todos? Até quando? O certo é que as inovações do agronegócio têm permitido aumentar a produtividade e, por consequência, também a rentabilidade no campo, o que tem transformado a agricultura em uma das principais atividades econômicas no mundo. Sua prática é estratégica para assegurar a disponibilidade de alimentos dos países, além de garantir renda para milhões de pessoas. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de exportação de produtos agropecuários. O Piauí, por sua vez, uma das últimas fronteiras agrícolas no Brasil, também tem presenciado a força de transformação na economia com o auxílio do agronegócio. Para explorar melhor esse assunto, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, vamos receber Rafael Maschio, engenheiro agrônomo e diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Soja no Piauí. Para saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias e Debate, nos acompanhe nas redes sociais @odiatvpi. Rafael, seja bem-vindo e queria iniciar questionando como é que o setor do agronegócio compreende essa relação entre o aumento populacional e a produção de alimentos. Bom, obrigado pelo convite, Campelo Filho. A gente agradece aqui o espaço e a oportunidade em nome da ProSoja Piauí, Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí, que é uma seccional da ProSoja Brasil. Então, hoje a ProSoja está presente em 16 estados, justamente pela importância da soja e do milho, aí, que são as atividades que os produtores de soja se dedicam. Então, em nome da ProSoja e dos produtores do estado, a gente agradece o espaço. Muito bom seu questionamento, porque é um setor da economia que ainda carece de muita informação, de muita divulgação. Às vezes é visto de maneira tortuosa, como foi mostrado ao longo dos anos. E a gente tem essa missão também na ProSoja, de se comunicar melhor. Como você disse, você fez uma bela introdução aí, usando uma referência que é para a gente uma âncora, que é a Embrapa. Uhum. E então nós temos essa crescente demanda por alimentos a nível mundial. Você pode ver hoje praticamente todo alimento, os principais alimentos viraram commodities. Eles são... o comércio é globalizado. Sim. Então a soja, o milho, não é o produtor que bota o preço no produto dele, é o mercado mundial. Então com a demanda crescente que a gente viu nos últimos anos, por esse aumento populacional, principalmente do continente asiático, da China, que é o nosso principal parceiro comercial, mas também o Brasil não deixa de exportar soja e milho, agora mais recentemente para outros países. O mercado se abriu muito, isso foi também o que viabilizou muito a agricultura no estado e no país. E a gente tem buscado melhorar a cada dia, a cada ano, a cada safra, aumentando a produtividade das culturas na lavoura, sendo mais eficiente no mesmo espaço, justamente por toda essa questão ambiental. Apesar de o Brasil ser muito criticado e ser a maior potência agroambiental do mundo, nenhum país produz tanto e preserva tanto como o Brasil, é bom que se diga isso. A gente às vezes é olhado só pela questão do impacto ambiental, mas a gente sabe que toda atividade econômica ela gera, de maior ou menor grau, um impacto ambiental, e a gente tem trabalhado para minimizar isso. E você tem falado, acho que um ponto importante, mostrando no cenário
do Brasil, né, a importância do Brasil no cenário mundial, na produção de alimentos para todo o mundo. E no Piauí, a gente fala, até eu iniciei falando como uma das últimas fronteiras agrícolas do país, e eu acho importante a gente entender um pouco da história, porque a gente ouve muito a soja no sul do Piauí. Como é que se deu essa entrada ou essa descoberta, vamos dizer assim, da soja ou do agronegócio no sul do Piauí? Perfeito. O Piauí é um estado muito rico, com muitos recursos naturais. É o estado do Piauí, para a gente ter ideia, tem 25 milhões de hectares, o tamanho do estado do Piauí. A região sudoeste piauiense, que abriga lá ainda o bioma cerrado, no estado do Piauí, sim, possui cerca de 8,2 milhões de hectares. E hoje a gente pratica agricultura e agricultura sustentável em cerca de 1,5 milhões de hectares. Então ainda tem um espaço muito grande para se produzir, se preservar também, lógico, sempre olhando para o lado da preservação. É tanto que o Piauí é um estado que tem uma compensação ambiental além dos demais estados em termos de reserva legal no bioma cerrado. Então, cada fazenda hoje ela tem, além da sua APP, a área de preservação permanente, 30% de reserva legal, é o que a legislação do estado do Piauí exige. E os produtores do sul, de outras regiões do país, do próprio estado, da região nordeste, a gente tem produtores também, começaram a olhar para esses recursos lá no sul do estado, essas chapadas principalmente que a gente chama, essas serras. Sim. Lá é bem delimitado e bem característico isso para quem conhece. As regiões de produção compreendem serras que a gente chama, Serra do Quilombo, Serra Grande, Serra do Pirajá, Serra Branca. Então são inúmeras serras com latossolos, termo agronômico que a gente usa, e vegetação de cerrado, áreas muito propícias para agricultura, para mecanização agrícola, áreas extensas, relativamente extensas, é tanto que a gente tem fazendas de pequeno, médio e grande porte no estado do Piauí que convivem harmonicamente. Isso é muito bom. Mas isso lá atrás, na década de 90, meados da década de 90, ou até antes um pouco, os produtores começaram a descobrir essas áreas. Eram áreas que, à época, não eram relativas a outras regiões do país, tinham um preço acessível, né? Isso também, logicamente, chamou atenção, porque a agricultura, muita gente às vezes se engana, é uma atividade de alto investimento e de alto risco. É uma indústria a céu aberto, a gente costuma dizer. Hoje, para você ter ideia, o Piauí tem uma capacidade de plantio absurda. A gente planta aí essa área toda aí em cerca de 60 dias. Então, são uma média de mais de 15 mil hectares de área plantadas por dia. Para atingir essa área de soja e milho, que a nossa janela ideal aí é em torno de 60 dias. Vai lá de meados de outubro a meados de dezembro, que é o período do início e da estabilização das chuvas. Essa tecnologia, ela vem também, ela é produzida também aqui dentro do Piauí, porque o Piauí tem se destacado também nessa área de desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Tem alguma participação específica do piauiense, vamos dizer assim, da produção aqui dentro do Piauí, ou essa tecnologia ela é toda vinda de fora? O Piauí, de certa forma, por ser uma fronteira recente, 20, 30 anos, ele se beneficiou de certa forma porque ele filtrou muito do que foi usado em outras regiões para não cometer os mesmos erros que algumas outras regiões. Hoje a gente tem tanta coisa disponível que se o produtor não souber filtrar, o custo de produção acaba sendo maior que a receita, porque existe muita tecnologia, muitos produtos, muitos tipos de máquinas, mas o produtor tem que usar isso de maneira racional. Então, a mecanização evoluiu muito e as empresas instaladas no Piauí acompanharam isso. E a mão de obra, principalmente, Campelo, sim, que se beneficiou disso. Os mais de 10 mil empregos que são gerados dentro da porteira do agro piauiense, se beneficiaram. Hoje a gente tem operadores de máquinas lá, de coletadeiras, de tratores com conjunto com plantadeiras, que são verdadeiros computadores
com tecnologia embarcada de toda forma que você imaginar, e que o cara que é operador hoje lá dessa máquina começou lá como um auxiliar de serviços gerais na fazenda, Sim. Foi evoluindo, foi se qualificando, foi recebendo treinamento das empresas que comercializam essa tecnologia, logicamente. O produtor também acompanhou tudo isso, porque quando ele veio de outras regiões, essa tecnologia ainda não estava totalmente disponível. A própria questão financeira depende de muito investimento, então o produtor foi se capitalizando ao longo do tempo. Passamos por safras boas, por safras ruins, tudo isso tem que ser colocado, Sim. Não é só mil maravilhas, como muita gente pensa, mas as parcerias que foram feitas com as empresas, com o agronegócio todo, que vai muito além do setor agropecuário, e dos parceiros aqui do estado, que trabalham hoje nas fazendas ou que produzem também, acabou alavancando tudo isso. Você falou no início, né, que muitas vezes o próprio setor é mal visto de alguma forma, e eu penso que isso se dá pelo próprio desconhecimento, muitas vezes, de quem critica, desconhece o setor e desconhece, eu penso, inclusive, a própria cadeia produtiva. O que gera de riqueza ao redor do agronegócio? Você falou aí, dentro da porteira, são 10 mil empregos diretos que são gerados. Mas por trás disso, por fora, existe toda uma cadeia produtiva que se movimenta. Você poderia explicar para que as pessoas, a sociedade possa entender a relevância do agronegócio para o desenvolvimento da economia, do estado, do país, enfim. Então, isso vai além até da própria fronteira do estado. Sim. Para você ter ideia, a geração de empregos. Então, a gente tem uma indústria de base, de insumos, que ainda não é bem desenvolvida no Piauí, até por ser um estado, uma fronteira agrícola, mas isso vai chegar. Então, a indústria de fertilizante, de defensivos agrícolas, de insumos, de produtos biológicos, de agroserviços. Então, tem o pré-porteira, vamos chamar assim. Consultorias de todas a agronômica, até na área jurídica, tributária, etc. Transporte, evidentemente. Então, vamos colocar assim, esses mais de 6 milhões de toneladas de grãos que são produzidos no Piauí, eles geram empregos não só no próprio estado, mas fora do estado, nos estados que tem essa indústria de base já consolidada. Isso, a tendência é que ela venha para o estado, chegue cada vez mais próximo. A gente tem já no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, está chegando no Piauí. A própria mineração, o calcário, nós já temos uma indústria razoavelmente consolidada. Vamos chegar com a indústria de fertilizantes. Como temos também o pós-porteira, que aí vem o transporte, vem a agroindústria, que agrega muito valor e gera muito emprego. Isso é muito Sim. bom. A gente já tem a agroindústria de semente, de beneficiamento de semente. Temos a agroindústria de processamento da soja, que gera o óleo, o farelo, que vai tanto para alimentação humana quanto animal. A proteína, o farelo de soja é a principal componente das rações animais. E o milho é o principal componente energético também dessas rações. Então vai alimentar todo o rebanho de caprino, ovino, suíno, aves e até o pet lá que a gente tem em casa. Sim. Então isso a gente tem uma estimativa de que a geração de empregos, tem um estudo da BAG, se não me falha a memória agora, com base no valor bruto da produção, quantos empregos a cadeia do agronegócio gera. Se a gente aplicar essa fórmula aqui no Piauí, em função tanto da geração de empregos diretos, indiretos e do efeito renda, chega até a 150 mil postos de trabalho, o valor bruto da produção hoje gerado no Piauí. Então, um dos setores da indústria, vamos dizer assim, que mais gera emprego dentro do estado, a gente pode afirmar que seja o agronegócio. Dentro do estado, eu não sei, não posso lhe afirmar, porque a gente ainda tem os serviços, comércio. Sim. Eu estou falando no sentido de setor de indústrias, né? Perfeito. Da indústria. Mas dentro a gente tem. Pronto, você tocou num ponto importante. O município de Uruçuí tem uma Bunge lá. Sim. Pessoal que não sabe o que é a Bunge, é uma grande esmagadora de soja.
Boa parte da mão de obra do município é absorvida por essa agroindústria. E 40% dos empregos formais de Uruçuí são gerados nas propriedades rurais. Isso não é só Uruçuí, isso é Bom Jesus, Santa Filomena, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, a região que se desenvolveu muito do meados dos anos 2000 para cá. Hoje é o município maior produtor, inclusive, do estado, por disponibilidade de área. Então, a tendência agora é que venha também a agroindústria de proteína animal. E isso termina trazendo uma melhor qualidade de vida, né, dentro do município para as pessoas, com a geração de empregos, as pessoas empregadas, né, elas terminam tendo uma melhor qualidade de vida dentro daquele município. O PIB per capita termina sendo muito maior nesse município em relação aos outros que não contam com uma indústria tipo a Bunge, como você colocou. Eu gosto de falar sempre, Campelo, a gente às vezes fica falando muito em números, é importante que o pessoal tenha noção disso. O valor bruto da produção agropecuária do estado hoje ele já supera 14 bilhões de reais ano, e era praticamente insignificante alguns anos atrás no estado do Piauí. Então, se você olhar aí para 10, 20 anos atrás, era muito pequena essa participação. Nós tivemos agora, recentemente, a divulgação dos dados do IBGE do PIB de 2020, e só a agropecuária, a agricultura e a pecuária, não estou nem falando do agronegócio como um todo, a participação no PIB do estado em um ano saltou de 8% para 11,3%. No ano de pandemia, e que todos os demais setores... Um dos maiores aumentos do PIB. Tiveram diminuição, infelizmente. Mas eu gosto de dizer sempre, onde eu queria chegar, além de a gente falar números, conhecer a realidade em loco. Até lhe questionei antes, se você conhecia Uruçuí e Bom Jesus há 20 anos atrás e conhece hoje. Então, acho que a melhor maneira de ver como se dá o desenvolvimento dessas agrocidades que a gente chama Brasil afora, é você ter conhecido antes e o depois. Como é hoje o comércio do município de Bom Jesus e Uruçuí, hotéis, restaurantes, postos de gasolina. Movimenta toda a cidade. Você vai no hotel, às vezes você não acha vaga. Você vai nos restaurantes, estão lotados. Então toda a população se beneficia de maneira direta ou indireta. Dando continuidade aqui ao nosso estúdio com Rafael Maschio, engenheiro agrônomo, diretor executivo da AproSoja Piauí. E nós encerramos o quadro anterior falando das startups, e eu queria iniciar este quadro perguntando sobre a tecnologia 5G, como é que ela tem sido utilizada e se ela tem sido essencial e como tem sido aplicada dentro do agronegócio aqui no Piauí. Também. A gente falou muito de tecnologia, né, hoje, e a gente até brinca lá às vezes, falamos em insumos, etc., que a informação é o principal insumo da lavoura, né? Lá também é assim, hoje, principalmente nos tempos atuais. Então, hoje, para você ter ideia, Campelo, toda a parte de preparo de solo, aquele preparo inicial de solo no pré-plantio, o plantio em si, os tratos culturais, a colheita, o pós-colheita, tudo depende de um monitoramento das informações ali que estão sendo geradas num trator agrícola, num pulverizador, numa máquina, num transporte. Então, os tratores hoje, as coletadeiras, a gente falou muito de tecnologia, de máquinas, eles dispõem de piloto automático, de monitores. Então a plantadeira hoje ela sabe exatamente quantos grãos estão caindo naquela linha de plantio, se está na população de plantas ideal, se não está, se tem que ajustar. A agricultura de precisão também veio junto com o sensoramento remoto, e o geoprocessamento veio para auxiliar, para você aplicar os insumos só na quantidade correta, em cada ponto da área, você racionaliza o uso dos insumos. Bom, tudo isso que eu estou falando é informação, colheita, saber quanto que cada metro quadrado de área produziu. Só que a gente tem um problema ainda de infraestrutura, que também está dentro dos gargalos da infraestrutura aí que a gente tem de rodovia, energia elétrica e comunicação,
a gente tem essa deficiência ainda nas fazendas da internet, né? Então, alguns anos atrás, nenhuma fazenda tinha internet. Hoje, todas, pelo menos, têm na sede lá uma internet, mesmo que precária, mas tem lá na sede para fazer o dia a dia do escritório, para quando as máquinas chegar na fazenda, descarregar aquelas informações e compilar, fazer análise. Mas qual que é o grande lance, vamos dizer assim, da 5G? É você ter internet disponível em qualquer ponto da fazenda, em qualquer ponto da propriedade. Então, veja, nós estamos falando de uma fazenda de 5, de 10, de 20 mil hectares, que a máquina às vezes está a 2, 3, 5, 10 quilômetros da sede. Ela está lá plantando, está fazendo um trato cultural. Com a internet 5G, em todo o perímetro da fazenda, e a gente teve lá em Solo a Fazenda IP, que foi pioneira nisso no Piauí. A implantação foi a primeira implantação de 5G no meio rural, numa fazenda, foi no Piauí, no município de Baixa Grande do Ribeiro. Você está lá, o administrador, o gestor de operações, vamos dizer assim, da propriedade, está lá no escritório, na sede da fazenda, e em tempo real ele está recebendo as informações daquele equipamento que está trabalhando. É como se fosse a telemetria na Fórmula 1. Sim. Então ele está sabendo tudo. Todos os sensores da máquina estão passando informação para ele, todos os sensores da plantadeira, do pulverizador, da colheitadeira. Qualquer problema, ele pode parar, tomar uma decisão. Ele está monitorando e processando toda aquela informação em tempo real, porque ele tem a internet disponível em qualquer ponto da propriedade. Isso aprimora, né, a produtividade. A produtividade tem um incremento muito grande, porque é muito mais assertiva a própria produção. Não é isso? E aproveitando isso, e a gente falou um pouco também da questão da sustentabilidade ambiental, que é algo que é muito, onde o agronegócio é criticado muito por conta dessa questão da sustentabilidade, mas a gente tem visto que há sim uma preocupação do setor com essa sustentabilidade. O que a ProSoja ou mesmo os produtores, de um modo geral, e o que o senhor poderia dizer a respeito disso, né, da preocupação ou de medidas que estão sendo tomadas pelo agronegócio, preocupados com a questão da sustentabilidade ambiental também? Perfeito, é um tema excelente para a gente abordar. Como eu disse, o Brasil hoje é a maior potência agroambiental do mundo. É um dos países que mais produz e mais preserva. Então, tem uma preocupação, o meio que o produtor está, o produtor depende dos recursos naturais. Então, ele é quem mais se preocupa com aqueles recursos naturais. Você pegar hoje o investimento que é feito para melhorar as condições de solo, sejam físicas, químicas ou biológicas, para aumentar a produtividade, a eficiência da produção, são inúmeros. A gente falou muito, o exemplo maior que a gente tem de sustentabilidade é você ter saído de uma produtividade de 1.000 quilos por hectare de soja há 15, 20 anos atrás para 3.000, 3.500 quilos de soja por hectare na mesma área. Então, ou seja, não há um aumento da área para aumentar a produtividade, é dentro da mesma área. Exatamente. O Brasil é tão eficiente nisso que se ele mantivesse os níveis de produtividade, o Brasil, quando eu me refiro ao Brasil, o Piauí está dentro desse contexto, se ele tivesse mantido os níveis de produtividade que ele tinha há 20, 30 anos atrás, ele teria que ter no mínimo 3 ou 4 vezes a área que ele tem hoje, que é em torno de 75 milhões de hectares de grãos o Brasil cultiva, para ter a mesma produção. Então, acho que o maior exemplo de sustentabilidade é esse. Além de a gente ter uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Então, a gente tem o Código Florestal, que foi uma legislação muito discutida ali em 2010, que pacificou essa questão. Então, hoje a propriedade rural, ela, além de preservar as APPs, as áreas de preservação permanente, que são as margens de rios, nascente, morros, áreas de declive acentuado, você tem que manter preservado com vegetação nativa. O produtor tem que preservar obrigatoriamente, por lei, de 20% a 80% da propriedade tem que manter com vegetação nativa. Prestando serviços ambientais para toda a sociedade, inclusive a urbana, que é a que mais critica, né?
E ele é responsável por aquilo, ele não recebe nada por aquilo. Sim. Qualquer coisa que acontecer na área ali, ele é o responsável. Não é só, então, a proteção, não é no sentido da proteção ambiental, mas inclusive na prestação de serviços sociais também. Perfeito. E o Brasil mesmo é uma referência em plantio direto. Para quem não conhece, é um termo técnico, mas é um plantio sobre a palha, sobre a palhada da cultura anterior. Então se revolve minimamente o solo, porque o Brasil conseguiu desenvolver essa tecnologia num país tropical de plantio direto. Então a gente tem as culturas que vêm antes e depois da soja, que geram biomassa de raiz, de palha, sequestrando carbono e acumulando no solo, para aumentar inclusive a matéria orgânica do solo, que é um grande aliado da produtividade. E praticamente 100% do plantio no Brasil é feito sobre palha, é plantio direto na palha. Então a gente revolve minimamente o solo. Então se fala muito em emissão de gases, né, na atualidade, gases do efeito estufa. Então a gente consegue reduzir isso consideravelmente com isso. Outro ponto importante, que é muito criticado, os mal falados agrotóxicos, né, que só no Brasil se usa esse termo agrotóxico. Ou é defensivo agrícola ou é pesticida. Que o produtor não gosta de estar utilizando defensivo, ele usa quando é necessário e se necessário. É igual quando você tem algum problema, uma infecção bacteriana ou sei lá, e você tem que tomar um antibiótico. Não é algo que é utilizado constantemente. Não, e outra, de maneira muito racional, porque é um dos insumos mais caros que tem. Além disso, a gente tem evoluído muito nos bioinsumos, os produtos biológicos, que é o controle natural de pragas que a gente chama. Não só o controle de pragas, mas os bioinsumos, a parte de remineralizadores de solo. Queria que você falasse agora sobre as dificuldades. Quais são as principais dificuldades do setor do agronegócio que vocês encontram para se desenvolver mais ainda? Perfeito. A gente tem inúmeros desafios ainda, né, que a gente chama dificuldades, que a gente trata como desafios, vamos colocar assim. Mas temos 3 pilares aí principais de dificuldades, de desafios que estão sempre no radar e eu acho que isso deve chegar para todo mundo aí da sociedade, pela imprensa principalmente, mas é a questão de infraestrutura, né? O Piauí ainda é muito carente de infraestrutura, principalmente a região sul do estado, até por uma questão histórica mesmo, por questão de densidade demográfica do estado, se olhar para tudo isso, mas é um desafio muito grande ainda, infraestrutura, principalmente questão de rodovia e energia elétrica na região sul. Até a gente não tem mais indústrias de base de insumos e a agroindústria da proteína animal, porque era uma deficiência muito grande ainda a questão da energia elétrica. Tem melhorado bastante nos últimos anos. Rodovias ainda estamos a passos de tartaruga, vamos dizer assim. Nos últimos 20 anos, pouca coisa aí melhorou na questão de infraestrutura de rodovias, precisa avançar muito. Para você ter ideia, a região tem um déficit de pavimentação de mais de 500 quilômetros, rodovias, as principais PIs, principalmente a PI 397, a famosa Transcerrado, e a PI 392, que é a ligação de Baixa Grande do Ribeiro a Bom Jesus. Então, só essas 2 rodovias já ultrapassam 500 quilômetros de rodovia que ainda não são pavimentadas na sua totalidade, que o agronegócio depende sobremaneira delas. Isso termina encarecendo, né, a própria produção, porque o custo de transporte aumenta com isso. Onera em até 3 vezes mais, dependendo da distância da fazenda até o asfalto, vamos dizer assim. E o terceiro ponto é a questão tributária. Agora mesmo a gente está vivendo um desafio tributário aí para o setor, mais uma proposta de aumento de alíquota de ICMS que chegou essa semana na Assembleia, e uma taxa específica, uma taxação específica para o agronegócio, que às vezes não parece tanto, 1,65%, mas é sobre a receita bruta do produtor. Então, o produtor, ninguém é contra pagar tributos e contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura local.
mas o setor já faz a sua parte. Se você pegar os dados de arrecadação tributária do Estado, é o que tem crescido, enquanto o Estado cresce 8%, 10%, o setor primário cresce 50% no ano, em termos de arrecadação tributária. Temos agora, só em 2022 já arrecadou mais que todo o ano de 2021, para você ter ideia, quando se fala em redução de arrecadação por conta de redução de alíquota. Sim. Então o setor tem contribuído. Hoje, só de ICMS, que é um tributo que às vezes por desconhecimento algumas pessoas falam que o agro que exporta não paga, que é uma grande mentira, porque ele não paga lá no final da cadeia, mas existem várias outras coisas que estão pelo meio que recolhem ICMS. O setor deixa 500 milhões de reais por ano para o Estado de ICMS, setor primário agropecuário. Essa informação também é importante. E o aumento do tributo termina gerando um aumento que chega lá na mesa do consumidor final. Sem dúvida. Isso porque é uma cadeia que termina chegando e há um aumento do alimento. E você falou aí em mentira, e eu quero não usar a expressão mentira, mas tem algo que a gente poderia esclarecer. Eu não sei se é mito ou é verdade. A questão do escoamento da nossa produção, que não se dá por um porto aqui no Piauí, que nós não temos um porto, o mesmo um porto seco, que também não existe efetivamente ainda esse porto seco. E a escoação ela se dá pelo Maranhão, não é isso? Ou pelo Ceará. Então, isso termina, ou em que medida isso termina prejudicando o nosso Estado? Perfeito. Acho que você foi muito feliz nessa substituição do termo. Mito é muito mais correto do que mentira, até na própria questão do ICMS. Mas assim, a questão outra informação muito importante. Falam que o agro que exporta não recolhe ICMS, que tudo que é produzido é exportado. Outro mito. Só a produção de soja, praticamente metade é processada dentro do estado, metade é exportada. O que é processado dentro do estado vai atender todos os estados da região Nordeste, granjas com farelo de soja, com óleo, inclusive para alimentação humana, o nosso óleo de soja que a gente compra no supermercado. O milho, nós produzimos hoje um pouco mais de 3 milhões de toneladas de soja. Milho já estamos chegando quase nessa marca aí também. Devemos chegar a 2 milhões e 500 mil toneladas agora na próxima safra, se o clima assim contribuir. Vai abastecer todo o mercado interno aqui para fazer os vários derivados de alimento de milho que a gente tem, e também as rações animais, que é o principal componente energético das rações. Então, tem alguns mitos nesse contexto que são bons que sejam esclarecidos e que o setor tem tentado fazer seu papel para contribuir. É o que eu digo. Às vezes a gente escuta, o que adianta o Estado produzir 6 milhões de toneladas de grão, 3 milhões de toneladas de soja, se uma lata de óleo está R$10 no supermercado? Aí você acha que se não produzisse estaria mais caro ou mais barato? Então, a gente tem que olhar... Está R$10 justamente porque há produção aqui. Né? Se não houvesse essa produção, o valor seria maior. Mas voltando para a questão do porto, que eu perdi um pouco aqui o foco, a gente escoa principalmente o que é exportado, aí pouco mais da metade da produção, em torno de 55% hoje, esse é o dado de exportação de soja. Milho ainda é mais para o mercado interno mesmo, com uma expectativa de abertura aí para o mercado internacional, é feito pelo Porto de Itaqui. Até porque lá já tem toda uma estrutura desenvolvida. Lá nós temos o Tegran, o terminal de grãos, que recebe todos esses grãos, não só do Piauí, do Maranhão e de outros estados. A gente chama do Arconorte, inclusive o Arconorte cresceu muito em termos de volume de exportação nos últimos anos. E é exportado por lá, porque já tem essa infraestrutura toda. Nós estamos lá no sul do Piauí, a um raio de 1.000 quilômetros do porto. O frete onera bastante isso. Então, o preço que está lá no porto, o produtor recebe com o desconto do frete, né? Sim. Então, tudo, a combustível impacta, todo o que compõe o custo do transporte impacta. Se nós tivéssemos uma estrutura de portuária própria aqui no estado do Piauí,
iria encurtar um pouco esse deslocamento. Não tanto porque se você olhar do sul do estado para o litoral do Piauí, para o litoral do Maranhão, a distância não muda tanto. Mas a gente também tem a expectativa, lógico, a gente teria... Mas o ICMS fica dentro do Piauí ou vai para o estado que está exportando, ou que está recebendo e que vai enviar? Não, aí quando é exportação, a Lei Candir isenta de ICMS, né? Sim. A venda. Sim. Mas todos os insumos... Eu digo assim, o fato da gente não enviar por um porto aqui no Piauí, mas sim no Maranhão ou no Ceará, isso a gente tem alguma perda de receita em relação a isso? Sem dúvida tem, porque o porto no estado geraria uma receita significativa. Né, geraria receita, geraria emprego, gerariam tributos de outros, não só ICMS. Entendi. O próprio transporte, outros fatos geradores ficariam dentro do estado. Mas também temos a expectativa do desenvolvimento das ferrovias, que é muito importante quando a gente fala em produção de grãos. Então a gente tem a BR-235 lá no sul do estado, que precisa chegar até a Norte e Sul, Sim. que vai levar a produção para o porto de Itaqui. E precisamos da famosa Transnordestina também, que ela se concretize. Agora, recentemente, a obra tem evoluído, aí até com essa questão da mudança nos marcos regulatórios, né? Mas abririam mais 2 portos para o estado, em perspectiva, vamos dizer assim, o porto do Ceará e do Pernambuco, né? Que apesar de não serem portos ainda especializados em exportação de grãos, certamente iriam rapidamente desenvolver uma estrutura, porque teria interesse econômico. Bom, muito bem, Rafael. Antes de nós partirmos para as suas considerações finais, para finalizar aqui, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. O Sebrae promove no dia 14 de dezembro a palestra Como Definir Estratégias de Vendas, que vai ensinar ao empreendedor a fazer um bom planejamento e um mapa de vendas eficiente e eficaz para garantir aumento das vendas na sua empresa. A palestra tem início às 7 horas da noite e acontece de forma virtual. No dia 16 de dezembro será realizado em Teresina o evento de lançamento do livro digital Ecossistema das Startups do Piauí. A obra apresenta o resultado do mapeamento de startups em fase de operação e com resultados comprovados no ano de 2021 em faturamento e vendas. Bom, Rafael, eu queria antes agradecer, né, a sua participação, a sua vinda aqui ao nosso programa. Você sempre será bem-vindo para trazer outros aspectos. Essa temática que é abordada, sem dúvida, dariam vários programas para a gente aprofundar. E eu deixo aí agora você para as suas considerações finais, para a gente poder finalizar o programa. Perfeito, Campelo Filho. A gente que agradece pela oportunidade, pelo espaço. Geralmente a gente tenta levar as informações, mas são entrevistas rápidas e é até bom que a gente tenha um espaço assim mais democrático e com tempo maior para falar e trazer informações do setor, apesar de, como você disse, daria para a gente ficar dias aqui falando disso. Mas a gente é que agradece o espaço, a ProSoja lá se coloca à disposição e sempre que precisarem a gente está disponível para trazer qualquer novidade aqui para o programa. Tá bom, nós que agradecemos e agradecemos também a sua audiência e convidamos você a participar da nossa produção, sugerindo pautas e nos enviando feedback dos assuntos discutidos através das redes sociais @odiatvpi. E do WhatsApp 869-9911-2111. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Um abraço e até o próximo programa.